Os destaques da semana entre julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 3, 5 e 6 de agosto de 2020. Nesta primeira edição do nosso programa Plenárias, você já vai reparar que nós estamos com uma situação diferente. Normalmente, a Karina Zucolotto e eu apresentamos os principais momentos das sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal, ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. Mas em função do desenvolvimento dos protocolos de segurança no combate à Covid-19, tanto no direto do plenário quanto no Plenárias, nós estamos agora com a presença de uma equipe restrita no estúdio da TV Justiça e com a presença da Karina, ambos sem máscara, eu e ela transmitindo de casa via Skype. E por isso nós conversamos com ela agora. Olá, Karina, continuamos, portanto, com essa dinâmica, com toda a possibilidade de dar todas as informações a respeito, no caso hoje, como eu já disse, das sessões dos dias 3, 5 e 6 de agosto de 2020. No caso, 3 sessões por conta da sessão do dia 3, que foi numa segunda-feira, marcando a abertura dos trabalhos do segundo semestre de 2020. Muita coisa para a gente falar nessa semana bastante movimentada. Olá, Cadu, é isso mesmo. Seguindo os protocolos de segurança do Supremo Tribunal Federal, a gente está à distância, mas acompanhando juntinho sempre as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que essa semana, como a gente sempre diz, foi uma verdadeira maratona de julgamentos, começando pela segunda-feira. E o assunto Covid-19 veio a plenário por 2 vezes, em 2 momentos, na segunda e na quarta-feira. Uma questão envolvendo uma ação envolvendo uma possível ação ou omissão do governo federal é alegada em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que se pede uma medida cautelar, e que foi deferida pelo plenário na quarta-feira, no sentido de que se o governo federal adote medidas para a contenção do avanço do coronavírus nas comunidades indígenas de todo o Brasil. Essa foi uma discussão que começou na segunda-feira, à tarde, na sessão extraordinária convocada pelo presidente ministro Dias Toffoli, e finalizado o julgamento na quarta-feira, quando então, por maioria, ficando em parte, não diria vencido, mas com o voto um pouco mais extenso, o ministro Edson Fachin, mas a maioria se formou no sentido de referendar a medida cautelar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, dentro das diretrizes que foi traçadas ali, e a gente vai verificar tudinho como foi esse voto aqui no Plenárias. E ainda na quarta-feira, os ministros ainda trataram de um outro assunto envolvendo o Covid-19, não de forma direta, mas indiretamente. Referendaram também uma medida cautelar do ministro Marco Aurélio, que foi deferida em março deste ano, determinando que o governo federal suspendesse qualquer tipo de corte no programa Bolsa Família enquanto perdurar esse estado de calamidade pública em decorrência dessa contaminação da Covid-19. Nesse caso, os ministros referendaram a medida cautelar por votação unânime, mantendo, portanto, a decisão do ministro Marco Aurélio até o julgamento de mérito. Ainda na quarta-feira, os ministros trataram sobre o programa social Minha Casa Minha Vida e uma possível divergência entre uma lei estadual de São Paulo e a lei federal que cria esse programa social. A gente vai conferir tudinho como é que foi esse julgamento. E na quinta, o grande destaque, sem dúvida alguma, foi uma decisão de grande impacto na vida dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Os ministros decidiram que o teto remuneratório previsto na Constituição, aquele teto que diz que nenhum servidor público pode receber um valor acima daquela remuneração, subsídio, diz a Constituição, que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicado também quando da soma da aposentadoria, da acumulação da aposentadoria com pensão por morte em caso de servidores. O teto tem que ser observado. Uma decisão de grande impacto que foi tomada na quinta-feira. E por fim, Cadu, uma decisão envolvendo os ex-servidores da Minas Caixa, do Banco Minas Caixa, que também acabaram tendo uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal em uma ação que considerou, apesar de inconstitucional a transição para o Tribunal de Contas do Estado, os ministros acabaram modulando os efeitos da decisão. A gente vai conferir tudinho como foram esses julgamentos aqui no plenário.
Bom, portanto, nós voltamos daqui a pouco com a Karina nessa nova dinâmica para acompanharmos os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Vamos fatiar os temas, retomando a partir da segunda-feira, quando o Supremo Tribunal Federal retomou as sessões plenárias por videoconferência. Na pauta, um processo sobre o impacto da pandemia em aldeias indígenas, como já adiantamos. Antes de rever a sessão, vamos saber um pouco mais sobre o assunto. A ação aponta omissões e ações do governo federal que implicariam em alto risco de contaminação dos indígenas pela Covid-19, o que poderia levar ao extermínio de diversos povos. Os autores da ação citam questões imunológicas, sociais e políticas como fatores de vulnerabilidade dos indígenas. Entre essas populações, a taxa de mortalidade por Covid é de 9,6%, enquanto que no restante da população brasileira é de 5,6%. A petição aponta, entre outros atos e omissões do governo federal, a não contenção ou não remoção de invasões de terras indígenas por grileiros, garimpeiros, desmatadores e grupos de extração ilegal de madeira que forçam contato com as tribos e transmitem a doença. Entre os pedidos da ação estão a instalação de barreiras sanitárias para a proteção das terras indígenas em que estão localizados povos indígenas isolados e de recente contato. Outro ponto é que seja determinado à União que os serviços do sistema de saúde do SUS devem ser imediatamente prestados a todos os indígenas no Brasil, inclusive os não aldeados. Esta era a expectativa para o primeiro julgamento do segundo semestre no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir como foi o início deste julgamento nos detalhes da reportagem de Marta Ferreira. Logo na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal relembrou das vítimas da Covid-19 no país. Nós manifestamos o nosso pesar pelo falecimento já de quase 100 mil brasileiros e brasileiras vítimas da pandemia, nos solidarizando com seus familiares e amigos. E também cumprimentando a todo o serviço de saúde pelo trabalho desenvolvido. Depois, o julgamento da DPF 709 sobre os efeitos da pandemia da Covid nas aldeias indígenas foi iniciado. O plenário ficou de decidir se confirma a medida cautelar deferida no início de julho pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para determinar ao governo federal a adoção de diversas medidas para combater o avanço da Covid sobre os povos indígenas e aldeias. O advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entidade que entrou com ação junto com 6 partidos, foi o primeiro a falar. São 623 indígenas mortos, 21.646 indígenas infectados e 146 povos indígenas atingidos, chamando a atenção para os estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima e Maranhão. Depois, advogados dos partidos coautores fizeram a sustentação oral. Esse é um julgamento histórico. O jurista Tiago Amparo, em artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, disse que era uma oportunidade do Supremo Tribunal Federal prevenir um genocídio. Eu tenho certeza que esse tribunal está à altura dessa sua missão constitucional e que dirá hoje que vidas indígenas importam. Me reporto ao artigo 231 da Constituição Federal, que além de reconhecer aos índios sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, determina exatamente a União, a obrigação de demarcar estas terras e fazer com que os seus bens sejam protegidos. Depois, o advogado-geral da União fez um resumo das ações tomadas pelo governo federal no enfrentamento à Covid entre os indígenas. A CESAI e os seus 34 DCEIs dão atendimento de saúde básica para mais de 700 mil indígenas, de cerca de 400 etnias, distribuídos por mais de 6 mil aldeias, por meio da medicina tradicional, sobretudo da medicina tradicional. E os indígenas participam ativamente da construção da política pública de saúde junto aos DCEIs. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou em seguida. O PGR, ratificando a manifestação escrita da nossa Câmara Temática Indígena, se manifesta favoravelmente ao referendo da decisão
eminente ministro relator. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu a atuação das Forças Armadas e do Ministério da Saúde, por exemplo, na distribuição de cestas básicas, suprimentos e materiais de saúde às diversas comunidades indígenas, entre outras ações. O ministro, contudo, entendeu ser necessário determinar ao governo a adoção de medidas adicionais a partir de um diálogo entre todos os envolvidos. Determinei a instalação de barreiras sanitárias e a instalação de uma sala de situação com a participação das comunidades indígenas, do Ministério Público, da Defensoria Pública Geral da União, da representante do CNJ, de um representante do meu gabinete e dos técnicos que a própria sala de situação venha a convocar. O ministro também ressaltou a importância de combater a invasão das terras indígenas. Eu não quis, com todo respeito, alimentar a crença que eu considero fantasiosa de que pudesse ser singela a operação de retirar, se nós multiplicarmos 20 mil por 7, ou ainda que não fosse tantas pessoas, mas retirar 50, 70 mil pessoas que não deveriam estar lá, à força de uma penada. É preciso um planejamento, mas tem que ter o planejamento. Portanto, a minha decisão é no sentido de que seja elaborado um plano de desinclusão. O ministro também determinou medidas a serem tomadas para os indígenas que se encontram em terras não homologadas. É uma questão de cumprimento da Constituição. Onde estejam preenchidos os requisitos constitucionais, esse é um ato vinculado. Seja como for, havia aí uma contradição. Se o governo não pretende homologar mais nenhuma área indígena e dizer que mesmo os aldeados em área não homologada não receberão o tratamento médico, a contradição era visceral. E, portanto, a mim me pareceu bem estender o atendimento do CESAI também às comunidades aldeadas, ainda que em terras não homologadas. Esse julgamento foi retomado na sessão da quarta-feira. É o que nós vamos conferir depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Como vimos, primeira semana de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal no segundo semestre de 2020. Na sessão da segunda-feira, dia 3, o início do julgamento da ação que trata de medidas efetivas de combate à Covid-19 em áreas indígenas. Julgamento que continuou na sessão da quarta-feira, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter as medidas de proteção a indígenas na pandemia. Entre as ações determinadas pela Suprema Corte ao governo federal estão a contenção de invasores em terras indígenas e a garantia de acesso ao sistema de saúde por povos de áreas não homologadas e urbanas. Com os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia ausentes, 9 dos 11 ministros votaram. Eles seguiram o entendimento do relator da ação, Roberto Barroso, que em julho já havia determinado ao governo federal a adoção de diversas medidas de proteção a indígenas. Nós não teríamos 2/3 do território que nós temos se não fossem os indígenas. Se não fossem os nossos índios que se declararam aos árbitros dos papas quando havia a disputa do ius possessionis e o ius possedetis. E eles diziam, nós somos súditos da coroa portuguesa. Por isso eu acompanho, louvo e parabenizo o voto brilhante, histórico, que vai ficar para a história do Brasil, do ministro Luiz Roberto Barroso. Entre as determinações do STF ao governo para a proteção de povos indígenas estão criar uma sala de situação para gerenciar o combate à pandemia entre esses povos, com participação de indígenas, fixar medidas para conter invasores nas terras dessas comunidades e garantir o acesso ao sistema de saúde
para indígenas que vivem também em áreas não homologadas. Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski ressaltou a necessidade de o STF determinar um prazo para que o governo federal informe a situação das áreas indígenas. Esta é a oportunidade histórica que o Supremo tem de auxiliar o governo federal e os governos locais a decidir essa questão magna, importante, que se arrasta desde os tempos coloniais, desde a descoberta do Brasil, e que diz respeito não apenas ao Brasil, aos nossos cidadãos, mas à humanidade como um todo. A ação julgada em plenário foi apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com 6 partidos políticos. Eles apontam que as falhas e as omissões do governo federal e o alto risco de contágio do coronavírus podem resultar no extermínio de etnias. Com base em dados do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, durante a pandemia, 623 indígenas morreram, 21.646 foram infectados e 146 povos foram atingidos no Amazonas, no Pará, em Mato Grosso, em Roraima e no Maranhão. Várias decisões, portanto, referentes a essa questão da Covid no combate nas áreas indígenas. Inclusive, falamos ali a respeito da chamada sala de situação, algo que está previsto, inclusive, pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde e também pela OPAS, que é um local físico e virtual, utilizando essa tecnologia, onde se centraliza justamente determinadas informações e a administração dessas medidas de combate à Covid-19, aqui especificamente em relação a áreas indígenas, além das outras medidas que foram tomadas. Foi um julgamento de destaque na sessão plenária da quarta-feira. Outros julgamentos também aconteceram também na sessão plenária, porque foi um pouco mais rápido, digamos assim, esse julgamento, porque já na sessão anterior, como vimos, foi iniciado o julgamento com as sustentações orais, o relatório e o voto do relator que embasou justamente essas decisões. Eu gostaria de perguntar agora para a Karina, que está conosco aqui no nosso programa Plenárias, usando a tecnologia via Skype. Outros julgamentos também aconteceram em destaque na sessão plenária da quarta-feira, Karina. Sem dúvida alguma, Cadu, o grande destaque da semana foi o referendo dessa medida cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso envolvendo a Covid e as comunidades indígenas do Brasil. Uma decisão de alto impacto. Mas também, na quarta-feira, medidas envolvendo programas sociais como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida também foram decididas no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros referendaram, por votação unânime, a decisão do ministro Marco Aurélio, que determinava a suspensão de qualquer tipo de corte dos recursos do programa Bolsa Família pelo governo federal, enquanto durar esse estado de calamidade pública. E determinou ainda que os recursos destinados às novas inscrições sejam distribuídas de forma isonômica entre todos os entes da federação para que o Nordeste não fique prejudicado. Uma das alegações era justamente que haveria uma divergência e uma destinação a menor desses recursos para a população do Nordeste. Os ministros, então, referendaram e mantiveram essa decisão do ministro Marco Aurélio. E em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, havia um questionamento no sentido de que uma lei do Estado de São Paulo estaria sendo aplicada de forma sobreposta à lei federal que determinava descontos no momento do registro do imóvel para pessoas de baixa renda e que adquirissem esses imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida e que, de uma certa forma, estavam sendo cobrados custas e emolumentos à luz da lei estadual. Os ministros decidiram que, tão logo a ação foi proposta no Estado de São Paulo, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tomou providências para que a lei federal fosse aplicada aos cartórios para que essas reduções de custas e emolumentos fossem aplicadas a essas pessoas, a esse cidadão de baixa renda, afastando, portanto, a incidência da lei estadual que pretendia ser aplicada por essas serventias. E aí, nesse sentido, houve a extinção do processo, então, sem o julgamento do mérito, ficando vencidos apenas o ministro Edson Fachin, Dias Toffoli e ministro Gilmar Mendes.
Pois é, estas foram as decisões, portanto, já segunda-feira já falamos e também da sessão plenária da quarta-feira. Não acabou não, tem ainda a sessão plenária da quinta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou se servidores podem ultrapassar o limite salarial constitucional com acúmulo de benefícios, como aposentadoria e pensão por morte. A Corte também retomou o julgamento a respeito da possibilidade de pessoas físicas atuarem como as chamadas amigas da Corte. Também é o chamado amicus curiae, amigo da Corte, ou no plural, amicus curiae. Vamos ver como foi o julgamento. A Constituição estabelece que a remuneração e o subsídio dos servidores públicos não podem exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É o chamado teto constitucional, que hoje é de R$ 39.500. Um recurso proposto pela União questiona a decisão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que aplicou a não incidência do teto constitucional, beneficiando uma servidora do tribunal que também é pensionista de um ex-servidor daquele tribunal. Houve sustentação oral da procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, que entrou como amicus curiae no recurso. Pensão e proventos ou remuneração possuem fatos geradores distintos. Ainda assim, tendo em vista essa circunstância, a literalidade da Constituição Federal previu o teto sobre a acumulação das verbas. Tais premissas não possuem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é firme em aplicar o teto constitucional, inclusive ratificando tal entendimento nas recentes ADIs que analisaram os honorários dos advogados públicos. O acórdão recorrido entendeu que não incide o teto constitucional sobre o total recebido a título de proventos, como aposentadoria e a pensão por morte do marido. Assim, para efeito de aplicação do teto remuneratório, deve ser considerado o valor de cada parcela recebida individualmente. O relator, ministro Marco Aurélio, deu provimento ao recurso da União. Aqui nós temos um verdadeiro paradoxo. Em um país em que tantos necessitam de teto, alguns querem fugir ao teto constitucional em relação ao que percebido. O ministro Celso de Mello abriu divergência. Sendo legítima a acumulação de proventos de aposentadoria do servidor público, com pensão por morte de cônjuge finado e também servidor público, o teto constitucional deve incidir, mas deve incidir isoladamente, separadamente, de modo individualizado. O plenário, por maioria, seguiu o entendimento do relator de dar provimento ao recurso da União. Foi apresentada a seguinte tese: ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da emenda constitucional número 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. O plenário também retomou o julgamento de agravo regimental apresentado por um procurador da Fazenda Nacional contra a decisão do ministro Celso de Mello, que negou pedido de participação no julgamento da ADIM como amicus curiae. 5 ministros haviam entendido que o recurso deve ser conhecido e não provido, e outros 5 entenderam que o agravo não deve ser conhecido. A ministra Carmen Lúcia apresentou o voto acompanhando a divergência. Peço vênias, como peço vênia aos eminentes ministros que o acompanharam, para acompanhar a divergência, presidente, não conhecendo do agravo regimental interposto, neste caso, pelo procurador da Fazenda Nacional. Penso que a questão pode sim ser trazida. Alguma pessoa física requer o ingresso, há esse indeferimento dada essa condição pelo relator, me parece que sim, pelo menos ao amicus curiae, há de se permitir essa discussão. Por maioria de votos, o plenário concluiu que é permitido recorrer quando um pedido para ingressar como amigo da Corte é negado em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, a Corte negou que uma pessoa física ingresse como amicus curiae nas chamadas ações de controle concentrado.
Karina, o destaque da sessão da quinta-feira, julgamentos bastante interessantes, essa discussão processual também, mas o grande destaque acaba sendo exatamente a questão do teto constitucional de proventos. Sem dúvida alguma, como eu disse no início do programa, uma decisão de alto impacto na vida de pensionistas e aposentados. Só para a gente entender, o Tribunal de Justiça entendeu, e essa é a decisão recorrida que pretendia ser modificada e que foi ao final, decidiu que se tratavam de benefícios distintos e que, portanto, o teto remuneratório, esse valor de R$ 39.500 aproximadamente, que seria o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, deveria incidir sobre cada um desses benefícios. Então, o quanto a pessoa ganha de aposentadoria não pode ser superior a esse valor e o quanto ela recebe de pensão por morte não poderia ser superior a esse valor. Então, somados sem a soma, considerados individualmente. Essa foi a decisão do Tribunal de Justiça que a União pretendia reverter no Supremo Tribunal Federal e acabou conseguindo o provimento ao seu recurso. Os ministros entenderam que não devem ser consideradas essas parcelas ou esses benefícios de forma isolada, mas sim a sua acumulação, o somatório desses dois benefícios não pode ultrapassar aquele valor que é recebido mensalmente pelos ministros do Supremo. Então, não poderia ultrapassar aí os próximos dos R$40 mil, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso no seu voto. Essa decisão foi tomada em sede de recurso extraordinário. Não é uma decisão vinculante como as ações diretas de inconstitucionalidade, mas por ter repercussão geral, vai ser impactado também nos demais processos que aguardavam o julgamento dessa decisão no Supremo e acaba criando uma jurisprudência dentro do próprio tribunal e dentro dessa matéria de repercussão geral, não é, Cadu? Mesmo, Karina, esses, portanto, os destaques da semana entre os julgamentos. Estamos de volta, portanto, com o plenário do Supremo Tribunal Federal e já com o encontro marcado com mais julgamentos do plenário do STF. Exatamente, na próxima quarta e quinta-feira, encontro marcado no direto do plenário e nesse final de semana o encontro é aqui no Plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.